Olá, galera do Oficialato, pessoal da Sargento, aqui quem fala, professor de Física, Alan. Pessoal, vamos levantar a cabeça, vamos estudar. É um momento para nós aproveitarmos o tempo que nós estamos nas nossas residências e cair dentro estudando. Então, mais uma vez, claro que eu queria estar muito próximo de vocês, né, durante a nossa aula, vocês sabem muito bem, mas infelizmente, por questões de saúde, nós estamos na nossa residência aí. Então, se cuidem, né, lavem bastante as mãos, tomem cuidado, para que nós possamos brevemente estarmos juntos aí. Pessoal, então basicamente nas aulas anteriores falamos sobre a questão das leis de Newton, aplicação das leis de Newton, e aí, aula de hoje eu queria entrar num tema tão importante quanto as leis de Newton. É uma continuação, que é trabalho, potência e mais para frente energia. Vamos fazer vídeo também sobre força centrípeta, já tem vídeos de exercício para vocês, nós vamos produzir bastante coisa para vocês. Por favor, galera, eu peço que vocês me procurem, né? Vamos movimentar os grupos no WhatsApp, né? Eu vejo que às vezes eu passo folha, um ou outro fica, não faz, vamos correr atrás. A hora é essa mesmo, tá bom? Então, galera, basicamente, então, tá no livro, tá no material de vocês. Falamos que força proporciona movimento, força, né? Quando você fala da grandeza, quando você fala da grandeza, força, nós temos aí, ela é uma grandeza vetorial, e eu vou colocar aqui, porque vai ser importante nós falarmos. Ela é uma grandeza vetorial, ela proporciona naturalmente uma variação de velocidade. Então, quando você fala em força, você tem ali aceleração, N coisas, né? N fatores que dá para a gente poder trabalhar. Só que a aula de hoje vai falar o seguinte: se nós aplicarmos força no objeto, ele sofrer deslocamento, qual a relação entre força e deslocamento? E aí? Seria essa ideia de relação entre força e deslocamento. A relação entre força e deslocamento vai trazer a ideia de uma grandeza muito importante, que é chamada de trabalho de uma força. O trabalho de uma força tem várias siglas, tá? Eu gosto de usar essa letra aqui, esse símbolo, que representa tal. Alguns usam W, tá? W, work, trabalho, também tá valendo, tá bom? Então, beleza. Trabalho de uma força. O que seria a ideia de trabalho de uma força? Trabalho de uma força é o seguinte: eu tenho um determinado objeto e eu vou dizer para você que inicialmente esse objeto esteja parado. Está paradinho ali. Velocidade inicial igual a zero. Aplico uma força. Vou pegar aquela ideia de quando a minha mãe tinha um carrinho, né? Minha mãe tem um carrinho e amarrou uma cordinha nesse carrinho e fez com que eu fosse empurrar. É mais ou menos a ideia. Então, esse objeto, ele vai sofrer, né, através dessa força, ele sofre um deslocamento. Ei! Então, vamos dizer que a relação entre força e deslocamento é trabalho. Logo, né, um detalhe muito importante, que essa força ela forma com a horizontal, essa força forma com o deslocamento um ângulo θ. Então, eu vou dizer para você nessa aula que o trabalho é a relação entre força e deslocamento. Qual é a equação do trabalho? Trabalho FD cosseno de θ. Fechou. F é força, D é o deslocamento e cosseno de θ. Cosseno de θ, esse ângulo é entre quem, galera? Esse ângulo θ. Ângulo θ. Ó. Esse ângulo θ é ângulo formado
É um ângulo formado entre FD, entre a força de deslocamento. E a unidade de medida do meu trabalho é essa unidade de medida aqui, ó. J, que vem a ser Joule. Então, galera, o que é bem bacana que eu posso relacionar, esse Joule você encontra, sabe onde? Em calorimetria, em energia, em calor. Então, dependendo da questão, pessoal, principalmente para o pessoal do oficialato, que tem determinadas situações, pega a prova da AFA aí, que ela relaciona trabalho e energia com calor, porque a gente pode transformar Joule em calorias e vice-versa. E aí, tem alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês. E quando eu falo desses detalhes, eu tenho aqui, são os casos particulares. O que são os casos particulares? Os casos particulares são aquelas observações, o que vai acontecer com esse meu objeto se nós mudarmos o ângulo. Quer ver? O primeiro caso que eu quero mostrar para você nessa aula é a seguinte. Eu tenho aqui um objeto, força, né? Eu tenho a distância, e perpendicular à distância, eu tenho aqui a força. E coisa boa! Então, o ângulo formado entre a força e o deslocamento é um ângulo de 90 graus. O θ aqui, galera, é 90 graus. Logo, nós sabemos que cosseno de 90 é igual a 0. Logo, se eu tenho trabalho FD cosseno de θ, eu sei que cosseno de θ aqui vai representar 90 graus. E 90 graus é... Então, eu já sei que o trabalho é nulo. Então, eu já sei o seguinte, todas as vezes que essa força ela é perpendicular ao deslocamento, o trabalho dela é zero. Quer ver uma força que o trabalho é zero? Muito importante. Exemplo clássico. Está aqui meu carrinho. Está aqui meu carrinho. Tenho duas forças. Para baixo, sabemos que tem a força peso. Show! Para cima, sabemos que tem a força normal. Galera, e vamos supor que esse objeto, esse carrinho, está se deslocando. Olha que deu para observar que o deslocamento é perpendicular à força normal e à força peso. E se é perpendicular, o trabalho é zero. Então, naquele caso ali, o trabalho da força peso é... O trabalho da força peso é igual o trabalho da força normal, que vai ser igual a zero. Show! Segundo caso aí... Segundo caso é o seguinte. Eu tenho um objeto, tenho deslocamento, e no mesmo sentido do deslocamento, eu tenho a força. Mesma direção e mesmo sentido. Se essa força está na mesma direção, no mesmo sentido, o ângulo é um ângulo de 0 grau. E quem é cosseno de 0 grau? Vai ser 1. Fechou, galera. Olha que maravilha. Trabalho FD, cosseno de θ. Só que eu sei cosseno de θ, que aqui é 0 grau, que vai ser igual a 1. Então, a equação vai ser trabalho igual a FD. O que eu consigo observar e mostrar para vocês, então, nessa aula, que esse trabalho, ele é maior que zero, ele é positivo. E todas as vezes que esse meu trabalho ele é positivo, ele é maior que zero, ele tem um nome. E o nome desse trabalho é chamado de trabalho motor. Tá bom, galera? O nome desse trabalho é chamado de trabalho motor. E o terceiro
E o último caso, não é igual ao direito, mas tem muitos casos aqui. Logo, o último, deslocamento para a direita, no sentido contrário, está aqui o F. Então, deslocamento da esquerda para a direita e a força da direita para a esquerda, sentido contrário. O ângulo entre a força e o deslocamento é um ângulo de 180 graus. E quem é cosseno de 180 graus? Vai dar o ângulo de θ ali, né? O ângulo entre força e deslocamento é 180. Quem é cosseno de 180? Menos 1. Então, ó, vamos lá. Trabalho FD cosseno de 180. Cosseno de 180 vai dar menos 1. Então, sabe como vai ficar o meu... Ali, a minha equação ali, vai ficar trabalho menos FD. E aí, eu quero mostrar para vocês, então, que esse meu trabalho, ele é menor que zero. Se o trabalho ele é menor que zero, ele é chamado, sabe de quê? Alguém sabe? É chamado de trabalho resistente. Um detalhe, então, quero dizer para vocês. Se esse trabalho ele pode ser maior que zero ou menor que zero, eu já vou dizer para os senhores, porque na prova da EA a pessoa adora cobrar, ele vai ser uma grandeza escalar. E o último detalhe, qual seria uma força que vai ter trabalho resistente? Quer ver? Saímos dela em alguns vídeos anteriores aí. Vimos ela em alguns vídeos anteriores. Isso aí, tá pensando bem, é a força de atrito. Boa! Eu tenho F, tem deslocamento para um lado, né? Mas a superfície ela é com imperfeições, rugosa. No sentido contrário tem um FAT. Olha aí, galera, que maravilha. Então você observa que o deslocamento está no sentido contrário à força de atrito. Então vou dizer para você que o trabalho da força de atrito ele é menor que zero, ele é resistente. Então, galera, tá aí. Trabalho é FD cosseno, a unidade medida é Joule. Se a força de deslocamento, o ângulo ali, né, for perpendicular, o trabalho é zero. Mesma direção, mesmo sentido, a equação é F vezes D. Sentido contrário, F vezes D menos FD, né? Se é positivo, é trabalho motor. Se negativo, é trabalho resistente. E o trabalho, por ele ser positivo ou negativo, ele é uma grandeza escalar. Dois detalhes que eu quero dizer para vocês. Cai muito em prova. O primeiro detalhe é quando a gente coloca um gráfico. Então, incluindo um gráfico, tem um gráfico aqui, força e distância, FD. Força e distância. Esse gráfico é muito na prova. Se eu tenho um gráfico força e distância, galera, nesse gráfico você verá uma determinada figura, uma determinada região. E a área dessa região, a área delimitada dessa região, vai ser igual a sabe quem? Ao trabalho. Quer ver um exemplo clássico que cai na prova? Vou botar assim, bem simples, mas depois, claro, que nós vamos aprofundar. A gente pode relacionar esse trabalho com energia. Vamos ver daqui a pouquinho, um pouco mais à frente, a relação entre trabalho e energia. Quer ver? Questão básica de prova. Aqui, ó. Pessoal da... Vamos pegar aqui, ó, simplesinha. Opa. Simplesinho, ó. Botar aqui, a letra não está muito boa, mas aqui, ó, 5, 10, 20, bem simples. Então aqui eu tenho um gráfico, força e distância, né? A força em newtons, distância em metros. Então ali eu tenho, né? Eu posso calcular
Eu quero calcular o trabalho entre 0 e 10 metros. Fechou, galera, acabou o problema. Porque você viu que se eu tenho um gráfico força e distância, a área é o trabalho. Então, se eu tenho um gráfico aqui, então entre 0 e 10, já deu para poder entender que eu tenho aqui, que eu tenho ali uma área, né? Um trabalho. Então, vamos calcular? Área, trabalho, base altura sobre 2. A base é 10, a altura é 20. Que vai dar 10, 20, 200 e 100. 100 joules. Esse trabalho é positivo. Ele vai falar que a força, a mesma direção do deslocamento, mas basicamente isso. Segundo detalhe que eu quero dizer para vocês com isso, é porque em um determinado corpo, você viu lá atrás em dinâmica, que nós temos várias forças sendo aplicadas. E se eu tenho essas várias forças sendo aplicadas, eu tenho algo chamado de trabalho resultante. O que é trabalho resultante? Vou apagar aqui. E que a partir daí a gente tem algumas coisas, né, são mais tranquilas. Trabalho é um tema muito importante, dá para relacionar de várias formas. Mas, tudo bem. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um bloco qualquer. E nesse bloco aqui, eu tenho várias forças. Eu tenho a força peso para baixo. Eu tenho a força normal para cima. Vamos supor que eu esteja aplicando uma força, né, diagonal para a esquerda para a direita. E a superfície não é lisa. No sentido contrário, eu tenho FAT. O que eu vou dizer então para vocês? Que para cada força ali, galera, ele está sofrendo deslocamento. Tudo bem. Só que ele é deslocamento. Está aqui, está sofrendo deslocamento. Está sofrendo deslocamento. Então, o que eu vou dizer para vocês? Que para cada força, eu tenho um trabalho. Então, o trabalho resultante vai ser a soma vetorial do trabalho dessas forças. Então, o trabalho resultante, soma vetorial não, soma algébrica. É a soma algébrica, que vetorial é outro esquema. É a soma algébrica do trabalho de cada força. Dos trabalhos. Então, o trabalho resultante, por ele ser a soma, nesse caso vai ser o trabalho de F mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho de FAT. Então, basicamente, numa prova, você calcularia cada um e corria para o abraço na maior tranquilidade. Sem medo de ser feliz. E vamos embora. Tá aqui basicamente isso. Tá bom, galera? Só que aí, falamos do gráfico, que é muito importante, que é muito na prova. Falamos do trabalho resultante. Só que, galera, nós vamos perceber e nós vamos ter algumas outras forças realizando o trabalho. E eu quero mostrar para vocês o trabalho de 3 forças, ou melhor, agora de 2. Trabalho da força peso e trabalho da força elástica. Vamos primeiro trabalho, né? Primeira força. Vamos ver lá. Trabalho da força peso. Se eu pego um objeto, né, você sabe muito bem, se eu pego um objeto e largo de uma certa altura, né, o processo de queda livre, nós sabemos muito bem que o peso, a ação da gravidade puxa o objeto para baixo. Então eu vou dizer para você o seguinte, que a força-peso realizou um trabalho. Ou seja, tem uma relação entre o peso e a altura. E a relação entre força e distância é trabalho. Então, galera, o trabalho da força-peso vai ser mais ou menos
peso vezes altura. Vamos melhorar? Nós sabemos que peso é massa vezes gravidade. Então, o trabalho vai ser, então, mais ou menos m vezes g vezes h. Mas a pergunta é que não quer calar. Professor, se o motor mais ou menos. Quando é motor, quando é positivo, galera, motor é simples. Está caindo. Está no mesmo sentido da gravidade. E resistente, ó, subindo. Então, ó, o trabalho ele é maior que zero, ele é motor. Objeto caindo, né? Ele está caindo no mesmo sentido da ação da gravidade, que é para baixo. O trabalho ele é negativo, ele é resistente quando aí você vai falar assim, professor, poxa, mas ainda não foi claro. Não foi claro ainda, né? Motor persistente. Galera, o motor basicamente é quando você tem, quando o meu elemento ele recebe energia, né? Depois vai falar um pouquinho mais à frente sobre energia, mas basicamente que ele está recebendo energia através de alguma situação, de uma interação, ele é motor. E o resistente quando está perdendo energia. Se eu pegar aqui a minha cadeira, empurrar, a atrito está falando com o quê? Com que perda energia, com que esse elemento diminua a velocidade perdendo energia. Então traz a ideia do trabalho resistente. O outro trabalho que eu quero falar para vocês é o trabalho da força elástica. Ah, um detalhe muito importante, cai muito em prova, né? A galera mais ou menos já vai sacar a informação. É o seguinte, pegando aquele gancho ali, eu vou pegar 3 esferas. Vou pegar 3 esferas iguais. Esfera 1. Vamos supor que eu tenha 3 esferas, 3 objetos iguais. 1, 2 e 3. Estão à mesma altura do solo. Vamos supor que a trajetória que a bolinha 1 vai fazer é essa aqui, ó. A trajetória que a bolinha 2 vai fazer é essa aqui. E a trajetória que a bolinha 3 vai fazer é essa aqui. Beleza, galera. O que eu posso dizer para você sobre o trabalho da força-peso em cada caso? E aí? Galera, força-peso trabalha o quê? Massa, gravidade e altura. Se eu falei que esses corpos, as 3 esferas são idênticas, têm a mesma massa. Estão à mesma altura, então eu vou dizer para você o seguinte, que o trabalho do peso na trajetória 1 é igual na trajetória 2, que é igual na trajetória 3. Ou seja, que é muito em prova, galera, o trabalho não vai depender disso aqui, ó. O trabalho não depende da trajetória. Então, toma muito cuidado, que é bastante em prova. Trabalho não depende da trajetória. Beleza? Vamos lá. Trabalho da força elástica. Trabalho da força elástica. Calma que tem bastante coisa ainda. Basicamente, força elástica nós vimos lá em Leis de Newton. Se eu pego um objeto preso a uma mola, né, uma mola qualquer, vou pegar esse sistema e estico, né? Eu posso deformar, eu posso alongar ou comprimir. Quando a gente deforma esse objeto, no momento que eu solto aparece uma força, que basicamente é a força elástica. E você viu que pela lei de Hooke, a força elástica, ela é K vezes X. Vocês vão ver como menos K vezes X. Daqui a pouco a gente vê essa nomenclatura. O K é a constante elástica da mola e o X é a deformação. Só que eu quero que vocês observem bem a ideia de força igual a K vezes X. Por que eu quero que vocês observam bem a ideia de que força é igual a K vezes X? Porque nós vamos falar sobre a ideia do gráfico. Força e distância. Força e X. Aqui, ó. Fx. E aí, galera, se eu observo essas duas grandezas, deformação e força, quanto maior for
a deformação, maior é a força. Então, o gráfico força e deformação, ele é um gráfico linear crescente, linha reta crescente. O que eu quero dizer, então, para você com isso? Eu quero dizer para vocês que se você determinar a área, você descobre o nosso trabalho. Vamos calcular o trabalho, então, ali? O trabalho é a área. Estou falando no triângulo. Base vezes altura. Quem é a base? X. Quem é a altura? Força elástica sobre 2. Só que força elástica quem é? Kx. Então, no lugar da força elástica, K vezes X. Logo, área, trabalho, mais ou menos... Opa! O trabalho, então, da força elástica é mais ou menos Kx ao quadrado sobre 2. Aí você vai perguntar para mim, professor, caraca, positivo ou negativo? Em que situação? Simples assim, galera. Simples assim, senhores. Vou pegar exemplo clássico aqui. Mola. O O é o ponto de equilíbrio. Aí vamos supor que você, e aí já falando, a força elástica aponta sempre para o ponto de equilíbrio. Então vamos supor que você pegue esse objeto e faça com que ele venha de O para A. Quando você pega o objeto e leva de O para A, quando o deslocamento é de O para A, a força elástica aponta para onde que eu falei para vocês? Sempre para a região de equilíbrio. Então, quando você leva de O para A, deslocamento para um lado, força elástica para o outro. Logo, o trabalho vai ser negativo. Então, nesse caso, o trabalho ele é menor que zero quando ele vai de O para A. Então, o trabalho de O para A, ele é menor que zero. Ele é resistente. Mas peguei o objeto, soltei. Ele está indo de A para O. Quando ele vai de A para O, ele vai no mesmo sentido da força elástica. Então, o trabalho de A para O, ele é maior que zero. Foi claro de você entender, então, que aqui é resistente e que aqui é motor, meus amigos? Logo, né? Então, trabalho da força elástica, beleza. Show de bola, beleza. Só que nós não falamos, mas nós vamos ter uma aula sobre essa força e também dá pra gente falar aqui, cair nível teórico na prova, que é basicamente essa aqui, ó. Que é a minha força elástica não, força centrípeta. Então, cuidado, né? Trabalho da força centrípeta. Trabalho da força centrípeta. A ideia do trabalho da força centrípeta é o seguinte. Vamos pegar aquela questão do objeto, numa trajetória circular. E nós sabemos muito bem, e nós vimos que quando o objeto realiza uma trajetória circular, vamos supor que ele está girando no sentido horário. Se ele realiza uma trajetória circular, essa velocidade, ela muda a direção. Se a velocidade muda a direção, então apontando para o centro, eu tenho uma aceleração, chamada de aceleração centrípeta. Só que aí, galera, pela segunda lei de Newton, diz que força é igual a M vezes A. Se nós sabemos, e nós vimos lá em MCU, que vai aparecer quando a direção da velocidade muda, a aceleração centrípeta. E pela segunda lei de Newton, se eu tenho uma aceleração chamada de centrípeta, eu vou ter uma força que vai apontar para o centro, também chamada de centrípeta. Então, a força centrípeta, ela é uma força que surge no momento, é uma resultante, também chamada de resultante centrípeta. Ela é uma resultante que surge no momento que o objeto realiza uma trajetória circular. Mas um detalhe muito importante. O nome já fala, é uma força que aponta para o centro.
ela vai ser perpendicular, sabe quem? Velocidade. Ela vai ser perpendicular ao sentido do meu movimento. Lembra que eu falei para você no início da aula? Quando a força ela é perpendicular à velocidade, ao movimento, o ângulo ali é um ângulo de 90 graus. E quando você tem ângulos de 90 graus, você tem cosseno de 90 e trabalho vai ser igual a zero. Então, perguntou, trabalho da força centrípeta? Zero. Por quê? Porque ela é perpendicular à velocidade e ao sentido do movimento. Pronto, tá aí. Galera, primeira parte de trabalho, ok, beleza. Lembrando que a gente pode relacionar trabalho de outras formas. Só que uma grandeza que aparece muito relacionada ao trabalho, dá alguns minutos aí para vocês poderem observar, trabalho da força elástica, tá aí. Uma equação que aparece bastante é chamada de potência mecânica. E vocês viram comigo potência térmica. Tem relação entre elas? Tem, porra, tem, claro que tem. Claro que tem relação entre elas. Ó. Então vocês vão ouvir falar como potência mecânica média, potência mecânica instantânea. Tudo bem, já sabe que eu falo de média instantânea, tem a ver com o tempo, beleza. Só que você aprendeu lá em potência térmica que potência era energia sobre o tempo. Show. Aqui não é diferente. Só que a minha energia aqui é trabalho. Então, quando eu falar de potência, ó. Potência é trabalho sobre tempo. A unidade de medida de potência é watts. Então, o tempo tem que estar em segundos. Detalhes. Pegar a primeira situação, que é aquela situação de quando a minha força ela é paralela ao deslocamento. Quando a força é paralela ao deslocamento, você sabe, você viu, que a equação aqui do trabalho é F vezes D, ok? Então, eu vou partir dessa seguinte premissa, de que trabalho é F vezes D. Então, eu vou pegar essas duas equações e vou juntar. E vou mostrar para você o que vai acontecer. Potência, no lugar do trabalho, eu vou colocar FD. FD, delta T. Só que você sabe, você aprendeu em cinemática, que distância sobre o tempo quem é? Velocidade. Então eu digo para você nessa aula que força também é, que potência também é força vezes a velocidade média. Então potência é trabalho sobre o tempo? É, show, show. Mas potência também pode ser força vezes velocidade média. Detalhe muito importante. Vamos supor que na prova você tenha lá um gráfico. Olha meu gráfico de novo. Professor, pelo amor de Deus, não aguento o gráfico. Tem que saber. Souber gráfico, tá morto dentro de farofa. Então você tem um gráfico lá, que é um gráfico potência e tempo. Um gráfico lá, potência e tempo. Show! E aí? Gráfico potência e tempo. Podemos calcular alguma coisa nesse gráfico? Claro. Ó, vou dar um exemplo clássico que já dei para vocês nas aulas. Se eu jogar para o outro lado, trabalho é potência e tempo. E coisa boa. Então, se eu tenho um gráfico potência e tempo, a área eu trabalho também. Então, você vai ver uma determinada figura. E se nós identificarmos a área, a gente calcula também aqui o trabalho. Então, galera, basicamente isso. Potência é trabalho sobre o tempo. Potência é força vezes velocidade média. Se eu sei a área, eu sei o trabalho. Um detalhe muito importante. Quando eu falo de potência, a gente vai encerrar falando sobre um tema chamado de rendimento. Está relacionado muito à potência. E eu vou pegar o exemplo de um motor. Vou botar um exemplo até do carregador de celular. E esse motor, ou esse carregador de celular, ou até nós, pessoas,
nós temos 3 tipos de potência, ou também 3 tipos de energia. Primeiro, é a potência gerada, que a gente chama de potência total. Segundo, é a potência que vai ser utilizada, que é a potência útil. Terceiro é a potência que é perdida, que é a potência dissipada. Então, se eu pego o meu celular, meu carregador de celular, boto na tomada, vou observar depois de alguns minutos que aquele carregador esquenta. Esquenta por quê? Porque ele absorve determinada energia, né, da rede elétrica ali, uma parte dessa energia manda para o seu celular e a outra parte perde, dissipa. Claro, tem outras coisas que envolvem isso. Mas basicamente isso. Então tudo tem perda. É o que vocês viram lá em máquinas térmicas, é o que vocês viram também que ocorre através de um resistor, enfim, algumas possibilidades. Então tá aí. Então eu vou entender e mostrar para vocês o quê? Que a potência total é a dissipada mais utilizada. Mas a pergunta é, o que isso tem a ver com rendimento? Porque basicamente, galera, a gente tá fechando, não fique triste, basicamente é o seguinte, que rendimento, ele é nada mais, nada menos que a potência utilizada sobre a potência total. Pronto. E aí vale ressaltar, galera, que esse meu rendimento tem que ser representado em porcentagem. Por isso que você vê algumas nomenclaturas como rendimento, potência útil, potência total vezes 100. Tá valendo, que ele quer trabalhar em porcentagem. Então, calcularia cada um, corria para o abraço, sem medo de ser feliz. Tá bom? Então, galera, até aí ok? Então, eu queria que vocês entendessem isso. Os principais pontos do trabalho da força-peso, elástica, força de atrito. Tem como nós relacionarmos esse trabalho com as equações das leis de Newton, também tem como, né? Relação de potência e rendimento. Então, basicamente, fechamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido a aula. Novamente, vamos aproveitar esse tempo para estudar, né? Vamos tirar nosso pijama, levantar da cama e cair dentro. Então, muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço. Comenta aí nos comentários, coloque um ok, seu nome, tá bom? Um grande abraço aí, galera. Até mais.